ao Jungiando, o podcast do Instituto de Psicologia Junguiana Rio Preto, trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações. Eu sou a Daniele Fumagalli. Eu sou a Maiara Suguaia. E eu sou Patrícia Lopes. Somos psicólogas junguianas e neste podcast vamos falar sobre psicologia, literatura, sobre a vida e o que mais acharmos que devemos falar. Olá, pessoal! Esse é mais um podcast Junguiando e hoje nós vamos falar sobre como a nossa sombra influencia nos processos do nosso corpo, como na saúde, nas doenças, na sexualidade. Uma outra coisa muito importante nesse tema é como a era científica transformou a compreensão do nosso corpo em apenas uma máquina sem alma. Bom, aí você deve estar pensando, isso é um assunto polêmico. Pois é. Para esse episódio, nós usamos como base as reflexões do livro Ao Encontro da Sombra. Vamos pensar lá numa pessoa que, quando ela era criança, diziam a ela o que fazer com seu corpo enquanto estava brincando. Então a criança vai lá, por exemplo, pega uma espátula da cozinha para conhecer, explorar aquele objeto e de repente escuta: não toca nisso aí, não pode mexer. Quantos nãos e não pode nessa época da vida a gente ouviu sem entender nada, não é mesmo? Ou a gente também escuta bastante: é melhor você brincar com esse brinquedo, isso é coisa de menino, coisa de menina. Quando essa mesma criança está aprendendo algo novo na escola, vem alguém e diz: pessoal, vamos sentar quietinhos agora para eu passar esse conteúdo aqui na lousa para vocês. E não quero ouvir nenhum pio ou vocês circulando pela sala, hein? Senão vão para a diretoria. E quando essa criança estava fazendo as famosas birras, então? Ou quando ela está, na verdade, aprendendo a expressar suas emoções. Mas ainda de uma forma um tanto física e corporal, e a gente não entende o que está acontecendo. E aí vem alguém e fala: para de chorar, engole o choro, tá tudo bem, não foi nada. Chega de drama. Ou ainda, levanta desse chão agora. Parou com a gracinha no mercado ou você vai ficar sem batata frita hoje. Parece até engraçado, mas é real, né? Ó, tô indo embora e vou te deixar aqui sozinho gritando. A criança, coitada, às vezes acha até que vai ser abandonada realmente, né? Vou te deixar aqui sozinha, ela entende que vai ser deixada, né? Pois é, mas aí eu solidarizo com as mães, porque chega uma hora que a gente precisa dar o limite, né? É, a mãe tá no limite e tem que dar o limite. Você vê a criança assim, não, meu filho jamais vai fazer birra no mercado. Sim. Imagina, cadê a mãe dessa criança, né? Aí você vira a mãe e paga a língua total, porque o seu filho faz a birra no mercado. Você vai ter que falar que parou com isso, não tem jeito. Não é nada fácil. Não. Essa criança, então, quando ela entra na adolescência e a mesma coisa acontece quando ela está se relacionando com os amigos ou se posicionando em algum tema que discorde, quer expressar a opinião dela ou sentimentos, mas agora de uma forma mais verbal, o adolescente, então, vai buscar expressar o que ele está pensando e sentindo. E muitas vezes os pais vão aparecer e falar: ai, não aguento mais essa fase, aborrecência tem disso. Vocês não acreditam, meu filho agora não concorda com nada do que eu falo. Quando ele vai virar adulto logo e parar de ser difícil assim? Quem se identificou com isso não é à toa, não. Todos nós passamos por isso durante muito tempo, por anos da nossa vida. E quando essa criança chega na fase adulta, o que será que acontece com ela? E com seu corpo todo moldado? Será que quando ficamos adultos tudo isso muda? Ou ela irá continuar a controlar seus comportamentos, pensamentos e emoções? E o que a psicologia tem com isso? Bom, então, pensando nesses exemplos que a Paty falou, que foram dados, né, dessa criança que durante lá toda a sua infância e adolescência teve toda a postura do corpo dela, né, influenciada pelos outros. Senta assim, veste tal roupa. Ai, não é muito bonito você ficar agindo assim na frente dos outros, né? A gente pode entender que o nosso corpo é como se ele tivesse sofrido algumas punições até, né? Até para entrar aí nas normas, né? Desde que a gente nasceu. A cultura ocidental transformou questões do corpo humano em grandes tabus. Ainda mais a gente que é mulher, né? Quantas vezes a gente escuta, não senta assim, não senta assado. Sim. Né? Sabe que tava a maior polêmica ontem em casa, as minhas duas filhas discutindo, né, sobre a professora ter sentado em cima da mesa. Aí a mais velha falando assim, mas que absurdo.
ela vai brigar com a criança se a criança sentar em cima da mesa. Mas aí ela sentou para dar aula em cima da mesa. Aí a pequena, é verdade. Porque olha só, ela senta assim e aí ela começa a ler. Mas se o meu amigo senta em cima da mesa, aí a professora fica brava. Então, as punições vão acontecer inevitavelmente. Mesmo quando o exemplo do adulto é o oposto disso, Sim. né? Porque acontece. Sim. E, bom, quando a gente tá falando de normas, né? É como a gente fala, desde que a gente nasceu, a gente ouve um monte de coisa, né? Sim. Isso da cultura e do corpo é muito engraçado, né? Eu sou de família japonesa. Então, pra gente, agora não, né? Mas quando eu era pequena, eu lembro de falar obrigada e abaixar a cabeça, igual o japonês faz, né? Então a gente tinha que falar arigato e Olha, abaixar a que legal. cabeça. Meu pai ensinava. E aí, falando, né, de cultura oriental, por outro lado, a cultura ocidental transformou questões, né, do nosso corpo em grandes tabus. A gente tá falando aqui da cultura ocidental porque é a cultura que a gente conhece, mas como eu acabei de citar o exemplo, né, cultura oriental, até por serem muito introvertidos, eles também têm muito isso, Sim. né? Meus pais moraram no Japão, né, e eles sempre brincaram. Lá, eu não seria muito bem vista, talvez, porque eu dou uma risada, assim, bem espontânea. E lá as meninas põem a mão na boca pra rir, não pode rir Tem que colocar a alto. mão na boca pra rir? É cultural, né? É. Tipo, elas fazem isso quase Espontaneamente espontâneo, também. porque é da cultura, né? É Sim. delas. Isso de ser mais introvertido, então rir, né? Aquele famoso Com a rir. mão na... Aham. E eu não faço nada disso, pelo contrário. Então a gente tá falando aqui de cultura ocidental, mas a cultura oriental também, né? Sim. Cada um a seu modo vai transformar as questões do corpo humano em grandes tabus. E vai sendo taxado, né? E aí isso não pode ser modificado, debatido de nenhuma maneira, porque é isso, né? Mas sempre foi assim. É como se o corpo e a mente fossem coisas separadas, que não se relacionam. E aí muitas vezes vêm, né, as instituições religiosas para reforçar isso, dizendo que o objetivo da nossa evolução está em transcender o nosso corpo em direção à elevação da alma, moldando comportamentos, direcionando o lazer, o prazer do nosso cotidiano, né? Muito nessa cisão de corpo e mente, né? E aí, falando em cisão, a partir disso são criadas diversas polaridades, né? Como pecador versus inocente, carnal versus espiritual, animalesco versus divino. E aí, gente, esse movimento gera na gente muita culpa e vergonha, fazendo perder a espontaneidade do corpo, que a gente depois vai tanto desejar na adolescência e na fase adulta, até para externalizar a nossa sexualidade de uma maneira saudável. Sim. E depois a gente fica tentando resgatar, né, essa espontaneidade. Mas peraí, antes de continuar, é importante explicar aqui que quando, né, eu falo aqui em sexualidade, a gente não está falando somente na nossa atração em relação a uma outra pessoa, ou mesmo sobre a satisfação sexual do nosso corpo, né? Mas a sexualidade num âmbito muito mais amplo. A sexualidade também está relacionada à forma como a gente se comporta, como a gente se expressa no mundo, como que a gente expressa, inclusive, as nossas opiniões e as nossas emoções. Aí veio o Freud falando sobre a energia sexual, né? A libido. O Jung, ele chama a libido de energia psíquica. Para o Jung, a energia psíquica envolve tudo que a gente precisa para viver. A nossa força vital, ela permeia toda a nossa vida. E se pensarmos em toda a energia que envolve a sexualidade, as repressões que nós vivemos no corpo durante o nosso desenvolvimento, a gente pode se perguntar, para onde vai tudo isso? Aonde fica represada essa energia? Para a sacola da sombra. Lembra que a gente falou nos últimos episódios sobre uma sacola onde a gente coloca tudo que a gente não gosta na gente ou que a gente não quer? É nela que a gente guarda tudo isso, né? Os comportamentos, as emoções que são mal vistas pelos outros, aquilo que a gente não quer que faça parte da imagem que a gente mostra para o mundo. A gente carrega essa sacola com a gente para cima e para baixo, e é para lá que a gente envia toda essa energia que fica reservada ali. Para quem não entendeu muito esse exemplo da sacolinha da sombra, é importante ouvir o episódio 23, que a gente explicou tudo isso lá e fez uma introdução sobre esse assunto que a gente está dando continuidade aqui. Bom, quando a gente reserva muita coisa que estava sendo explorada e expressada de uma forma natural para o desenvolvimento, tudo isso tem que ir para algum lugar.
mas jamais vai deixar de estar junto com a gente, não é? Porque são elementos que fazem parte de nós, estão em todo momento nos nossos comportamentos, nas nossas expressões faciais, no modo da gente se vestir, de se expressar. E muitas vezes, quando a gente não quer, e mesmo que a gente tente controlar, às vezes a gente não percebe. A gente se esforça para esconder essas partes vergonhosas da personalidade, mas elas estão cheias de energia psíquica e podem acabar aparecendo mesmo que a gente não perceba. Conger, no livro Ao Encontro da Sombra, diz o seguinte: o corpo que se oculta sob as roupas muitas vezes expressa de modo flagrante aquilo que conscientemente negamos. Na imagem que apresentamos aos outros, geralmente não queremos mostrar a nossa raiva, a nossa ansiedade, a nossa tristeza, a nossa limitação, a nossa depressão ou a nossa carência. Pois é. E para entendermos melhor tudo isso que a Dani falou, é importante também falarmos sobre a conexão entre a saúde e a doença no nosso corpo. Nós sabemos que saúde e doença, apesar de serem termos opostos, estão extremamente relacionados, né? Mas ainda tem muita gente que entende que doença é algo ruim, no sentido de ser sinônimo de morte até, de ser algo incapacitante. Com a tecnologia atual, a medicina avançada se tornou uma campanha constante da erradicação das mais diversas doenças existentes na nossa sociedade. E dá a impressão de que um dia não vai existir mais nenhuma doença. Dá até um quentinho no coração pensar que não vai existir mais doença. Aí veio o Covid aí para mostrar pra gente que não, né? Pois é. E com isso, a gente esquece de pensar mais a fundo sobre a doença, de ir em funeral, de visitar um conhecido no hospital, de às vezes até de ir num dentista, porque dentista também é cuidar da saúde, ou de alguma infecção num dente, uma cárie. A gente quer fugir disso, Sim. né? As pessoas costumam dizer, não, eu não gosto de ir em velório. Eu desconheço alguém que goste de ir em velório. Eu sei que já existiu, né? Mas a gente não vai porque gosta. A gente vai porque é importante viver o ritual. E a gente se afasta do ritual. A gente quer se afastar de tudo que é negativo, de tudo que é ruim, de tudo que é sofrimento. Por isso a gente combate a doença, por isso a gente evita o dentista. A gente não quer fazer check-up, porque o povo fala, né? Não, quem procura acha. Exatamente. Né? Que bom que achou antes disso virar um grande problema. Né? Cuida antes de virar um grande problema. Mas a gente foge. E isso que é o que dificulta a nossa vida. A gente se afastar daquilo que pode ser parte da nossa vida, né? Sim. A gente precisa encarar. É um comportamento muito até infantil nosso, né? De evitar, por exemplo, ir no médico, porque vai que eu descobri alguma coisa. Mas se você não for, você vai depois descobrir algo pior, exato, né? Pois é. E como que a gente nega, né? É super mecanismo de defesa, negação mesmo. E aí tudo isso acontece até a gente pegar alguma doença mesmo, ou uma gripezinha, né, que a gente consegue tratar ali com algum remédio em casa, uma gastrite atacada, fazer aquele exame anual e perceber que no check-up, que muitos vão fazer, e aí alguma coisa dá alterada. Não necessariamente vai ser uma doença, mas precisa de uma atenção. E aí que a gente vai lembrar que a gente somos seres vulneráveis das mais diversas oscilações na nossa saúde. Tudo pode acontecer, né? Mesmo quem está ali super cuidando da saúde, fazendo exercício, se alimentando bem, então é importante, né, fazer esse acompanhamento. Mas a gente acaba fugindo. E aí, ao pensar sobre a doença, automaticamente temos que refletir sobre a saúde. E o mesmo acontece quando pensamos na saúde. O que eu estou tentando prevenir? Contra o que eu estou me vacinando? O que aconteceria se eu ignorasse minha pressão arterial, que nem está tão alta assim? E muita gente faz isso, né? Tá só um pouquinho alta a pressão, não é nada não. Vou diminuir um pouquinho aqui o sal, o doce, tá tudo certo, né? Eu tava, inclusive, comecei a fazer, né, daquele jeito, academia de novo. Vou um dia, falto a semana toda, vou 2 e falto mais um tanto. E aí eu comecei a pensar um tanto, assim, fazendo exercício. Porque eu queria muito, eu gosto mais, assim, de uma aula direcionada. Eu acho muito mais divertido com alguém te falando o que você tem que fazer, um alongamento, o yoga, uma aula de dança, que é uma coisa mais expressão corporal que não envolve nenhuma máquina. Só que, infelizmente, meus horários não bateram com nenhuma aula, então eu tive que ir pra musculação, que eu não gosto tanto. E aí eu fiquei olhando para aquelas máquinas e pensando, meu Deus, por que a gente precisa de uma máquina para dar conta de fortalecer o músculo? Porque antigamente não tinha, e como as pessoas fortaleciam sem essas máquinas? Existiam outros modos de lidar com a saúde, tirava com a água doença. do poço. Torcia a roupa na mão, batia a roupa na pedra no rio. Sim. Ia pra escola a pé, 2, 3, 4 quilômetros. É tudo isso.
Já trabalha todos os músculos, né? A gente criou máquina para tudo, né? Controle remoto, máquina de lavar, máquina de secar, máquina de limpar. Aspirador robô, inclusive é meu sonho ganhar um desse. Meu sonho depois da air fryer. Já comprei, vale a pena. Aí a gente automatiza tudo e paga para ir fazer exercício. Sim, numa máquina. Como a gente é contraditório, né? Pois é. É engraçado, né? Eu queria muito, eu acho muito mais legal um alongamento, mas a máquina tá aí para isso, a musculação. Mas tudo bem. E aí, diante dessa nossa corrida contra a doença, a gente esquece de saborear a saúde em sua completude, porque vivemos sempre atrás de evitar uma possível doença. Nas palavras do autor Larry Dussey, ele diz: estamos aprendendo, de modo doloroso e profundo, que longevidade não equivale à qualidade de vida. Estamos percebendo a vacuidade de conceitos tais como o intervalo livre de doenças. Não podemos ignorar que algo vital está faltando à nossa saúde. Algo sem o qual saúde não é saúde. O que é esse algo, esse elemento faltante? Acho que esse algo é a sombra que a doença é. A sombra que sempre acompanha a luz da saúde. Muito bom, Paty. Bom, pensando então em tudo isso e voltando lá, né, na nossa conversa da sombra. Quando diante das situações mais diversas, a gente mostra um lado da nossa personalidade de uma forma, digamos, sempre parecida, né? Eu me comporto sempre da mesma maneira em determinado contexto, porque sei que assim será melhor visto e seria aceito diante dos demais. E a criança aprende isso assim, né? Rapidinho. E com isso, deixamos de externalizar coisas que nos pertencem também, mas talvez não sejam tão agradáveis aos olhos dos demais. E aí, né, a gente vai guardar isso naquela sacola que a gente já comentou ali nos episódios anteriores. Tudo isso vai para algum lugar. Essa sacola, imagina, né? Uma hora ela vai se encher. É tipo a panela de pressão, né? E explodir, ou enfim, esvaziar aí para algum lado, né? Como mente e corpo estão conectados, e aí a gente engaveta essa sacola lá no nosso inconsciente, uma hora vaza e vem à tona no nosso corpo algumas partes disso tudo que estava escondido. E adivinha? Vem em forma de doenças. E por que isso acontece? Segundo um outro autor, o Alfred Ziegler, as aflições nos enraizam melhor. Ficamos protegidos e resguardados por elas. Como se todos os nossos esforços assumissem um toque de espontaneidade. Quando sentimos falta de ar devido à obesidade, não é preciso que levemos as coisas tão a sério, já que podemos, por assim dizer, acompanhar o ritmo da nossa respiração arquejante. O desconforto da artrite, por exemplo, acrescenta um toque de dor a todos os nossos empreendimentos e dá legitimidade aos nossos pendores, à indolência. Uma sinusite. Eu e a Dani, a gente sofre, né, Dani, de sinusite. Pois é. Uma sinusite, né, seja ela aguda ou crônica, permite nos manter o mundo à distância, com a desculpa do estou resfriado. A minha psicóloga, quando eu tô com crise de sinusite, ela sempre me pergunta, né, do que você tá até aqui? Coloca a mão, né, estou com a mão na testa, do tipo, tô por aqui, né, ela fala do que você tá por aqui, porque entupiu tudo, né? O meu é rinite, que é na garganta, né? Rinite tem a ver com irritação, com né? A falta de expressar coisas, né? Acho que as alergias, de forma geral, têm a ver com irritação, né? Fica literalmente irritado. O que você tá né? deixando de falar ou de fazer, né? Que tá no seu limite. Pois é, mas não quer dizer que a gente faz isso de uma maneira premeditada, né? A gente se identifica com isso e fala, mas espera lá, não quer dizer que eu... vou ter uma sinusite para escapar da reunião chata, né? Não vou encarar isso, não. Tem gente que faz, né? Claro, mas... Mas aí não é a sinusite real, né? É só uma desculpa. Pois é. Bom, é algo que realmente acontece no nosso corpo, porque a gente guarda coisas demais. A gente está sempre comentando sobre a enxaqueca, né? Uhum. Por que tantas mulheres têm enxaqueca? Muitos homens também têm, né? Mas por que as pessoas têm enxaqueca? Porque é o limite que o corpo chega, ele sempre dá esse alerta, né? Você chegou no seu limite, pare. Se você não parar, o seu corpo para você, né? Você tem que ficar parado sem se mexer num quarto escuro, sem fazer absolutamente nada, né? Até virar de lado, parece que o mundo vai acabar. Então, é um sinal que o nosso corpo dá de que a gente transbordou,
né? A gente guardou coisa demais. É aí que vem a importância daquilo que a gente sempre traz aqui nos episódios, da nossa conexão com a gente mesmo, né? Com o nosso corpo, nossa mente, que muitas vezes na correria da rotina a gente não consegue parar para fazer. E eu tô aqui falando e pensando, poxa vida, eu preciso fazer isso. Exatamente. Muito enxaqueca esse mês. A gente precisa estar sempre revendo, né? É um movimento que faz parte daquilo que a gente chama de processo de individuação. A gente tem que estar sempre olhando de novo e conhecendo mais sobre como a gente funciona. É através desse processo de individuação que a gente vai experimentar o nosso lado escuro, que a gente evita com tanta força, né? Aquilo que a gente aprendeu lá na infância, né? Com os exemplos que a Paty deu no começo, né? Não mexe nisso, não faz aquilo, não pode isso. Senta direito, vai fazer não sei o quê. O que você está fazendo aí sentado no sofá sem fazer nada? Então, a gente aprendeu que a gente precisa estar sempre de uma determinada forma. E olhar para esse lado que foi rejeitado, assim, eu também sou preguiçoso, eu também tenho vontade de não fazer nada, eu também, às vezes, fico com raiva, faz parte dessa busca de confrontar a nossa sombra. A psicóloga junguiana Denise Ramos, no seu livro A Psique do Corpo, relata vários exemplos da relação entre a doença orgânica e a dinâmica psicológica. Esse livro, para quem é psicólogo, é um livro bastante interessante, assim, super recomendo, porque é um livro técnico, por isso eu falo que para os psicólogos, mas ele traz um monte de exemplos muito, muito bons. Legal. Quando a gente deixa a nossa sombra inconsciente, né, e é natural que isso aconteça, muitas vezes a doença aparece como uma forma da gente entrar em contato com isso. A doença vem como um alerta. A gente pode dar um exemplo, né? Imagina uma pessoa, um homem, o João. O João, que sempre foi uma pessoa altamente perfeccionista, controladora, ele sempre se esforçou para manter a imagem de sucesso, competência, mas internamente tem um grande medo de ser visto como incompetente e fraco. Ele reprimiu a sua sensibilidade emocional, os seus medos, como aspectos indesejáveis do si mesmo. Ou seja, ele colocou isso tudo na sacola da sombra. Com o tempo, ele começa a apresentar problemas de saúde recorrentes, como dores de cabeça, problemas digestivos, insônia. Então, o João, na sua terapia, descobre que esses sintomas físicos podem estar relacionados com a sombra. Percebe que as suas altas expectativas sobre ele mesmo, né, a falta de expressão emocional daquilo que ele vivia e o medo de ser vulnerável estão sobrecarregando o seu sistema, causando tensão mental e tensão física. A relação com o nosso corpo, enquanto seres saudáveis, sujeitos a doenças, e a relação com a nossa sexualidade deveria ser algo mais natural, menos demonizado, né? Parte da nossa essência. Mas para isso a gente precisa entrar em contato com a sombra, entendê-la, aceitá-la e vivenciá-la de forma acolhedora e direcionada. Isso ocorre na psicoterapia, mas pode ocorrer de outras formas também. O processo de análise em si, muitas vezes, levanta coisas que não encaramos, e por isso é muito complexo, mas de grande relevância para melhorarmos o nosso processo doença-saúde, saúde-doença. A gente precisa parar para pensar que as doenças precisam não apenas ser eliminadas, mas entender o que elas revelam sobre nós mesmos. A gente precisa parar de brigar e querer eliminar a doença e entender o que ela está falando sobre a gente mesmo. Sim. Vamos às nossas dicas. Esse livro que a Dani falou, realmente, assim, quando eu li, ele é um livro sensacional. Então, psicólogos lá vai falar de várias doenças que são muito comuns, né? Doenças cardíacas, tratamento de câncer. Nossa, é muito artrite bacana. reumatoide, problemas cardíacos. É Ela vai dando muitos maravilhoso exemplos. esse livro. Nossa, Muito bem maravilhoso. estruturado o Muito, livro. muito, muito. Vale muito a pena ler. Então, o livro A Psique do Corpo, da Denise Ramos, é a nossa dica. E vamos dar uma dica aí também mais para todo mundo, não só para os psicólogos aí de plantão. O filme, que é um clássico, né? O Clube da Luta.
Maravilhoso. Nossa, tem muitos fãs, né? Eu já tava aqui abrindo a boca pra falar, né, qual que é a interpretação que a gente pode fazer desse filme, mas se der interpretação é spoiler, né? Então melhor não, só assista. Não dá pra contar nada. Pois é. O que isso significa pra você? Bom, gente, e agora como a gente trouxe uma música pra vocês, eu vou ler pra cada um de vocês, porque, né, não sei cantar. Se chama Comportamento Geral, é famosa, é antiga, né, do Gonzaguinha. Depois, quem quiser escutar ela inteira, tem nas plataformas de música. E eu vou ler um pedacinho aqui pra vocês. Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre o ar de alegria e dizer, tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabar em teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabar em teu carnaval. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer, por ser homem bem disciplinado. Fala um pouquinho, né, dessa coisa da gente estar ali o tempo todo se moldando desde a infância e da adolescência, como a gente veio relatando nesse episódio. É linda essa música. Muito bom. E para vocês contarem mais sobre isso pra gente, sobre o que vocês acharam, sobre os seus comentários, entre em contato com a gente pelo e-mail podcastjunguiando@gmail.com ou então pelo site psicologiajung.com.br. No site você encontra as nossas atividades de estudo, os grupos, os cursos e tudo que a gente tem feito. Você, por favor, se gostou, compartilha com alguém que você acha que vai se interessar pelo tema. E esse foi mais um episódio do podcast Junguiando, com a produção executiva. Daí Processo. A produção artística. Raquel Fumagalli, da iProcesso Artes. E a edição e direção de som. Do Kleber Zumiotti. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Até mais. Obrigada, tchau, tchau.